Os 5 lugares mais perigosos do mundo. Neste vídeo você conhecerá locais onde a própria existência é um desafio diário. Das profundezas de uma ilha infestada de serpentes mortais no Brasil até as ruínas radioativas de Chernobyl, vamos explorar destinos onde poucos ousam pisar. Você descobrirá as ruas devastadas de Alepo, onde cada esquina conta uma história de sobrevivência em meio à guerra civil. Viajará até Maiduguri, uma cidade nigeriana que vive sob a constante ameaça do terrorismo. E sentirá o calor escaldante do deserto de Danakil, onde as temperaturas extremas e os gases tóxicos tornam cada respiração um risco. Prepare-se para uma jornada pelos lugares mais hostis do planeta, onde a natureza, os conflitos humanos e os desastres criaram cenários que parecem saídos de pesadelos. Este não é apenas um documentário sobre lugares perigosos. É um testemunho da resiliência humana e um alerta sobre os extremos que nosso mundo pode alcançar. Alertamos que algumas imagens podem ser perturbadoras, mas são necessárias para compreendermos a realidade destes locais extraordinários. Embarque conosco nesta viagem pelos 5 pontos mais perigosos do planeta Terra, onde o perigo não é apenas uma possibilidade, é uma certeza constante. Seja bem-vindo à nossa exploração pelos 5 lugares mais perigosos do mundo. Número 1. Maiduguri, vivendo sob o terror. No nordeste da Nigéria, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes vive sob constante ameaça. Maiduguri, capital do estado de Borno, tornou-se o epicentro de uma das mais violentas insurgências terroristas da África. Aqui, o grupo extremista Boko Haram transformou o cotidiano em uma luta diária pela sobrevivência. Fundada há mais de 1000 anos, Maiduguri era conhecida como um próspero centro comercial e cultural do Sahel africano. Suas ruas movimentadas e mercados vibrantes refletiam a rica diversidade do norte da Nigéria. Mas em 2009, tudo mudou. O surgimento do Boko Haram, um grupo extremista cujo nome significa "a educação ocidental é proibida", marcou o início de uma era de terror sem precedentes. O que começou como um movimento local rapidamente se transformou em uma das organizações terroristas mais letais do mundo. Hoje, Maiduguri vive em estado de alerta permanente. As estatísticas são alarmantes. Mais de 35 mil pessoas mortas desde 2009, cerca de 2 milhões de deslocados internos, centenas de escolas fechadas, incontáveis famílias destruídas. Os ataques podem acontecer a qualquer momento. Mercados lotados, mesquitas, escolas, nenhum lugar está verdadeiramente seguro. Carros-bomba, atentados suicidas e sequestros em massa tornaram-se táticas comuns do grupo terrorista. O custo humano desta violência é incalculável. Hospitais estão sobrecarregados, campos de refugiados multiplicam-se nos arredores da cidade. A fome e as doenças tornaram-se ameaças tão reais quanto as bombas. Organizações humanitárias lutam para manter suas operações, enfrentando riscos diários para fornecer ajuda básica: alimentos, medicamentos, abrigo, apoio psicológico. Mas mesmo os trabalhadores humanitários tornaram-se alvos frequentes dos terroristas, dificultando ainda mais o auxílio à população. Apesar do terror constante, Maiduguri resiste. Seus habitantes demonstram uma resiliência extraordinária. Mercados reabrem após ataques, professores continuam ensinando, médicos permanecem em seus postos, comunidades se unem para proteger umas às outras. Mesmo com todas as dificuldades, Maiduguri permanece como um símbolo tanto do terror extremista quanto da resistência humana. Uma cidade onde cada amanhecer traz a incerteza, mas também a determinação de sobreviver. Onde o som das explosões mistura-se às orações por paz e onde, apesar de tudo, a esperança resiste em cada esquina. Este é apenas um dos 5 lugares mais perigosos do mundo, onde viver é um ato de coragem diária. Número 2. Alepo, Síria. Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo, localizada no norte da Síria, foi palco de uma das mais brutais e devastadoras guerras do século XXI. A Guerra Civil Síria, iniciada em 2011, transformou essa cidade histórica em um campo de batalha. A guerra começou com protestos pacíficos contra o governo de Bashar al-Assad.
mas rapidamente se escalou para um conflito armado entre o governo e os opositores. A cidade foi dividida entre áreas controladas pelo governo e pelas forças rebeldes. O conflito atraiu intervenções internacionais, incluindo a Rússia, os Estados Unidos e a Turquia. A guerra deixou Alepo em ruínas. Mais de 70% da cidade foi destruída, incluindo patrimônios culturais, hospitais, escolas e infraestrutura. A população sofreu imensamente, com mais de 50 mil mortos e 200 mil feridos. Cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas e 6 milhões se tornaram refugiados. A guerra teve um impacto devastador na população civil. Hospitais superlotados, falta de alimentos e água potável e condições sanitárias precárias tornaram a vida insustentável. A economia local foi destruída, deixando muitos sem emprego ou renda. Após o cessar-fogo em 2022, a reconstrução de Alepo começou lentamente. No entanto, desafios persistem: segurança, infraestrutura, financiamento e falta de recursos. A cidade ainda enfrenta perigos, incluindo minas terrestres e edifícios instáveis. Alepo, uma cidade que outrora foi um centro cultural e comercial vibrante, agora busca renascer das cinzas. A história dessa cidade é um lembrete sombrio dos horrores da guerra e da importância da paz e da reconciliação. Número 3. Queimada Grande, a Ilha das Serpentes. No litoral sul do estado de São Paulo, Brasil, existe uma ilha misteriosa e perigosa, conhecida como Ilha da Queimada Grande. Com aproximadamente 2 km², essa ilha é considerada um dos locais mais perigosos do planeta devido à presença maciça de serpentes venenosas. A ilha tem uma história sombria e envolta em mistério. Segundo relatos históricos, a ilha foi habitada por escravos africanos no século XVIII. Após uma rebelião, os escravos foram abandonados na ilha, onde muitos morreram devido às condições adversas e ataques das serpentes. Com o tempo, as serpentes se tornaram dominantes, e a ilha se transformou em um cemitério. A ilha abriga milhares de serpentes da espécie Bothrops insulares, também conhecidas como cobras-ilha. Essas serpentes são altamente venenosas e responsáveis por mortes rápidas e dolorosas. O veneno delas é 5 vezes mais potente que o da cobra de Videl. O ambiente da ilha, com vegetação densa e terreno acidentado, torna impossível a sobrevivência humana. As serpentes estão presentes em quase todos os cantos da ilha, inclusive nas praias e nas árvores. A ilha é inabitável devido ao risco constante de ataques fatais. O governo brasileiro proibiu qualquer visita à ilha para evitar mortes. Os cientistas precisam de autorização especial para estudar as serpentes. A Ilha da Queimada Grande é um local fascinante e aterrorizante. Sua beleza natural é ofuscada pelo perigo que esconde. Essa ilha é um lembrete da natureza implacável e do respeito que devemos ter por ela. Número 4. Danakil, Etiópia. É no deserto Danakil, no norte da Etiópia, no chamado Chifre Africano, em cima de uma fenda na crosta terrestre, fica uma região conhecida como o Inferno na Terra, uma gigantesca planície salpicada de formações de sal, sulfuretos e enxofre, cuja atividade vulcânica é uma das mais ativas de todo o planeta. Isto, unido às altas temperaturas que se pode chegar a 60 graus, mostra que este lugar não é próprio para ser habitado. No entanto, aproximadamente 130 pessoas estabeleceram os seus lares nesta terra, todas elas da tribo nômade Afar, que fez do comércio do sal o seu meio e forma de vida. É uma tribo em que as mulheres são tratadas como objetos, onde elas trabalham dia e noite para sustentarem os homens. Percorrem cerca de 15 a 20 quilômetros por dia para apanhar lenha e buscar água, que ferve a 90 graus, todos os dias. Preparam as refeições e são as últimas a comer. Comem o que sobra. Não têm acesso a médicos ou a medicamentos. Quando adoecem, morrem, simplesmente. Alimentam-se do leite dos camelos e cabras, das suas carnes também. Andam descalços e trabalham sobre o solo mais quente do planeta. O terreno é pior do que a areia movediça, que quando ele cede o pé afunda no ácido sulfúrico que destrói imediatamente toda a pele e parte da carne. O vento é quente e carregado de areia. A sensação é de que seu corpo está sendo queimado. Nessa terra,
vive pequenos escorpiões que de noite só é visto com uma luz especial. Número 5. Cidade de Chernobyl. O acidente de Chernobyl foi um desastre nuclear que aconteceu na central nuclear de Lenin, usina nuclear que ficava em Pripyat, cidade localizada na União Soviética, atualmente Ucrânia. Esse acidente aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Na ocasião, a usina passava por uma manutenção, quando uma falha humana levou a uma explosão no reator 4. O incêndio no reator se estendeu durante dias, e as autoridades locais procuraram, sem sucesso, apagá-lo. Com a explosão, o reator e seu material radioativo ficaram expostos, fazendo com que esse material fosse lançado na atmosfera. Foram sancionados comitês para identificar os motivos do desastre, concluíram que houve uma sequência de falhas que levaram à explosão. Porém, o operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator se encontrava, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl, também uma cidade fantasma como Pripyat. E 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Dessas, 3 foram condenadas a 10 anos de prisão. Até hoje, não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl. E esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que 2 trabalhadores morreram durante a explosão, 29 morreram dias depois do acidente pela exposição à radiação e outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato com a radiação. De toda forma, existem estudos que sugerem que 90 mil pessoas possam ter morrido por causa do acidente. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada Zona de Exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Concluímos nossa viagem pelos 5 lugares mais perigosos do mundo. Agradecemos a sua presença até aqui e contamos com o seu apoio, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando seus pensamentos nos comentários. Desta forma, o YouTube nos indica para outros curiosos, que, assim como você, são insaciáveis pelo conhecimento.